Tem uma coisa que acontece e que quase ninguém fala com todas as letras. Às vezes, quem mais te desanima não é um estranho na internet, é sempre um amigo. Não sempre, mas na maioria das vezes. Um amigo que ri de leve daquilo que tu acredita ou do que tu gosta, que responde as tuas ideias com será? Tu sente ali na fala da pessoa que tem uma hesitação, sabe? Que ela não confia plenamente naquilo que tu tá falando, sabe? Que nunca torce muito, mas também não te critica diretamente. Enfim, acho que todo mundo tem esse amigo. Com certeza tu pensou em alguém aí. É uma pessoa que fica sempre no meio do caminho, no morno, sabe? O famoso passivo-agressivo. E quando tu começa a sentir isso, começa a noia, né? Será que é impressão minha? Por que eu tô pensando isso do meu amigo, né? Mas não, é que a gente só sente mesmo. Nessas horas a intuição fala muito mais alto, que é impossível de tu ignorar, tu acreditando na existência de energias ou não. Até porque, por ser alguém que tu gosta, a gente sente, né, quando a pessoa tá falando diferente, a gente sabe quando a pessoa tá, enfim, com a energia diferente. A pior coisa é quando tu vai contar uma conquista ou alguma coisa que tu tá planejando e na hora a energia cai. E fica até pesado de continuar conversando sobre o assunto, sabe? Tu fica desconfortável. E aí alguém que era pra ser o teu maior aliado, assim, tu começa a querer esconder as coisas, porque tu não quer expor aquela coisa que tu quer tanto, que tu gosta tanto, pra uma energia no mínimo duvidosa. Acho que é a pior coisa, sinceramente. E, cara, é louco, assim, porque pra mim a amizade é aquela que vai trazer contrapontos, né? Então não é aquela pessoa que vai concordar com tudo, que vai falar que tu é incrível, maravilhoso. Enfim, quem faz isso geralmente é um desconhecido, inclusive. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esses nãos. Enfim, a amizade ela tem que te puxar pra realidade às vezes, sabe? Porque às vezes a gente tá muito no mundo da lua e precisa desse puxão. Só que no fundo a gente sabe quando não é sobre ser realista, né? Sobre te dar esse puxão. Parece que é só sobre não querer enxergar o teu avanço, sabe? Sei lá, se por inveja, por insegurança, sei lá. Ou às vezes até a pessoa te vendo ir pra um lugar que ela queria ir, mas que ela, enfim, não tem coragem. Enfim, tem N motivos pra isso acontecer. Só sei que, né, vindo de um amigo não é o ideal, né? Até porque pra te afetar, ela não precisa necessariamente te derrubar, sabe? Basta só ela não te levantar. Eu passei por uma situação dessa tem um tempinho, tem acho que 1 ano e pouco, que, cara, eu não esqueço. Sério, não esqueço mesmo. Foi uma coisa simples, mas que marcou muito e que a pessoa não faz nem ideia de que ela fez isso ou de que, enfim, teve esse tom, chegou pra mim dessa forma. Eu trabalhava numa empresa que a minha saída foi bem conturbada, que até hoje, assim, eu não consigo olhar na cara de quem trabalha lá, assim. Não que eu tenha tido coisa com as pessoas, na verdade não, foi com uma pessoa só, mas eu não consigo, sabe? Quando, tipo, cara, peguei ranço, assim, mesmo, de tão péssimo e antiético que foi essa jornada ali, sabe? Essa amiga trabalhava lá comigo e, assim como eu, ela também tinha essas questões, esses problemas com a empresa, muitos bem piores, inclusive. E nessa empresa era eu, ela e mais uma guria que era péssima, por sinal, era outra amiga hater, assim, só que declarada quase. Não só minha, né, mas essa própria outra amiga minha. E, enfim, essas coisas que eu e ela, a gente viveu nessa empresa e tal, eram realmente situações insustentáveis, assim, que não trazia crescimento, nem pra empresa, nem pra gente, só estressava, de graça. Era um lugar que tu só patinava, tu não crescia, tu nada, assim, nada. E a gente sempre conversava de sair de lá em algum momento, assim, né? Como que a gente ia fazer isso, enfim, a gente sempre meio que planejava isso. De fato, né? Chegou o meu dia e eu saí. Mas sem ter nenhuma proposta ou um outro emprego à vista, assim, pra cobrir as minhas contas, cobrir, enfim, as minhas coisas, né? Então eu saí com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. E eu não lembro exatamente o contexto que fez essa amiga falar isso de mim, mas a gente tava numa chamada de vídeo fofocando
fofocando, né, das coisas que aconteceram desde que eu tinha saído. E ela falou assim, não, porque eu falei pra fulana, eu não sou igual a Camila que tem um marido pra sustentar. Se eu saio hoje, eu tô fodida. E, gente, assim, ela falou isso da minha cara, assim, na chamada ali. E eu gelei na hora. Como assim eu tenho alguém pra me sustentar? Da onde tu tirou isso? E pior, o que te faz achar que eu estaria confortável nessa posição, que eu queria alguma coisa nesse sentido, sabe? O tom foi muito torto. Foi muito, muito torto. Eu sei que talvez pra alguém de fora foi algo pequeno ou até meio banal, assim, né? Mas foi só um exemplo, porque ela já, enfim, fez situações, coisas de várias formas, além dessa, né? Mas o que eu senti foi que, cara, ela só me rebaixou de graça pra outra pessoa, pra talvez sair por cima, sabe? Talvez pra consolidar o argumento dela, sabe? Ou pra talvez assegurar ela dentro da empresa, talvez. Porque, de fato, eu decidi sair da empresa, mesmo sem nada me esperando aqui fora, mas não foi imprudente, né? Eu não ficaria parada, eu não ficaria sem trabalhar e muito menos buscar alguma outra coisa. E muito menos as situações, as dificuldades que eu passaria seriam menores por, enfim, eu ter alguém que conseguisse segurar as pontas por, tipo, 1 mês, 2, sabe? O ponto é que isso me doeu muito. Eu tenho essa dificuldade com a amizade, então, pra mim, ver uma pessoa que fala que te ama, assim, com unhas e dentes, assim, que faria tudo pra te ajudar, enfim, mas, tipo, tu vê essa pessoa falar esse tipo de coisa na tua cara. Ela falou 2 vezes, ela falou pra uma pessoa, pelas minhas costas, e falou depois na minha cara. Tipo, o que faz a pessoa achar que isso é ok, entendeu? Pra mim foi uma coisa baixa realmente, assim, sabe? Não de menosprezar o que eu tava passando, porque foi horrível a minha saída. E meio que tipo assim, o que ela passou, tá, sabe? O que eu passaria seria pior, sabe? E é isso que me fez parar pra gravar esse vídeo hoje, assim, sabe? Essas amizades são muito, muito perigosas e a gente nem percebe, porque ela te faz questionar absolutamente tudo da tua vida, todas as atitudes, quem tu é, tudo. Por exemplo, ela era uma pessoa que eu só tinha que escutar os problemas dela, eu não podia compartilhar os meus. Eu até compartilhava, assim, mas logo já virava pra ela de novo. Até porque, né, eu tinha uma vida mais estável do que a dela, então parecia que sempre os problemas dela eram maiores e que eu não, tipo assim, eu não podia reclamar, eu não tava nessa posição, sabe? Sendo que, né, não é assim que a vida funciona. Uma amizade é pra as duas partes se levantarem e se ajudarem, independente da sua fase, né, do seu momento ali. E aí foi onde que eu percebi que ela provavelmente era só uma dessas amigas haters, assim. E é foda, né, tu cortar o laço com alguém que a princípio que era tão bom, que era tão legal, só que tinha essas coisas que tu nem percebia que iam te definhando, assim, sabe? Pra mim, essas são as piores pessoas, as que são próximas o suficiente pra saber todas as tuas dores, os teus medos, as tuas inseguranças, e mesmo assim ela vai lá na ferida e ela aperta, sabe? Ela faz de propósito, sabe? E mesmo que fale que foi sem querer, não sei o que, é muito, muito torto, tá ligado? Tu fazer uma parada dessa, tu escolher agir dessa forma. Já é tão difícil da gente se levantar, enfim, acreditar na gente mesmo, enfim, sozinhos, né? Agora imagina com uma pessoa dessa do teu lado, te menosprezando nessas pequenas coisas, sabe? E é foda, mas é até um pouquinho contraditório com o que eu falei agora, mas às vezes a gente mesmo é essa pessoa, sabe? Tu provavelmente já sentiu um ciúme meio disfarçado, assim, de conselho, já duvidou da atitude de alguém, tipo, será que deveria fazer isso mesmo? Ou às vezes até uma invejinha mesmo. Porra, já acontece. Eu gosto de lembrar que a gente não é coitado, né? Que sim, talvez o que a gente tá criticando, nós mesmos fazemos, né? Então, quis trazer esse contraponto aqui, porque senão ia ficar só um vídeo de não, fulano isso, fulano aquilo. Não, às vezes a gente também é um idiota, mas se tu faz isso com absolutamente todas as pessoas que tu conhece, não é aquela coisa impossível. Às vezes tu tá num momento mais vulnerável e aí tu, tipo, sei lá, financeiramente não, profissionalmente, tu vê alguém acima recebendo reconhecimento, não sei o que lá, e tu fica tipo, porra, cara, por que essa pessoa tem isso e eu não, tá ligado?
Tipo, vamos ser realistas, a gente faz isso. Mas o problema é quando tu faz isso conscientemente, tu faz de propósito, tu faz com todo mundo. Aí o buraco é bem mais embaixo. E é também ter a humildade de perceber que tu tá tendo uma atitude que tu não gostaria que as pessoas tivessem contigo, né? Então não faça, basicamente. Tem situações que a gente vai sim ter que avisar os nossos amigos, tipo, ó, talvez não agora, sabe? Talvez não. Mas às vezes eles só precisam de um vai, eu tô aqui, sabe? Se tu cair, eu tô aqui, mas vai. Então, sei lá, gente. Amizades é um tópico sensível pra mim, como eu já falei. Então eu não tenho, assim, um super ensinamento quanto a isso. Na verdade, pra mim, esse tipo de situação, esse tipo de amigo é mais um fuja mesmo. Não tem algo que tu faça que vai melhorar essa situação. Às vezes é melhor a gente estar sozinho do que mal acompanhado. E você deve sim priorizar as pessoas que te impulsionam, porque tem pessoas que, cara, assim, ó, essa é uma frase um pouquinho perigosa, tá? Dependendo do contexto, mas eu acredito ela se encaixa legal aqui, sabe? Que às vezes tem pessoas que despertam o nosso pior, sabe? E eu não tô falando uma coisa bem extrema, mas sim, tem pessoas que, por exemplo, essa menina, ela reclamava tanto e parece que te desperta aquela vontade de reclamar também. E aí tu vira uma pessoa reclamona junto, sabe? Esse tipo de coisa não é legal e não tem por que tu querer estar junto de pessoas assim, sabe? Independente se é uma amiga hater ou não, enfim, um âmbito um pouquinho mais geral aqui. E seja diferente, né? Não paga na mesma moeda, não faz sentido a gente criticar e a gente fazer a mesma coisa de forma consciente. Não seja pra alguém o que essa pessoa tá sendo pra ti. Se esse vídeo te fez pensar em alguém, manda pra ela. Deixa o like se tu curtiu o vídeo e se inscreva. E se tiver a opção de hypar esse vídeo aí pra você, hypa pra mim, que ele vai me ajudar super aqui pra, enfim, levar esse vídeo pra outras pessoas. Eu tô numa barreira aí de 70, 100 visualizações. Vamos me ajudar a dar uma estourada aí nessa métrica, tá? É super importante pra mim, não custa nada e vai me ajudar muito, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo.